A sua empresa pode estar à beira de uma crise com o contrato social que você tem hoje e nem sabe. Oi, eu sou a Ju Severo e esse é o canal que descomplica o direito para você. Nós criamos esse canal justamente para te ajudar na tomada de decisões importantes sobre o seu negócio. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a certidão de nascimento da sua empresa, o contrato social. Para isso, eu vou começar fazendo 5 perguntas. Primeira pergunta: você e seus sócios participaram ativamente da elaboração do contrato social da empresa? Segunda pergunta: vocês pararam para definir exatamente quais as decisões que precisam, por exemplo, da unanimidade do consenso de todos para as decisões serem tomadas? E aqui eu não estou entrando em porcentagem de participação, quem tem a maioria, quem tem a minoria. Estou falando da unanimidade. Quais decisões que precisam da unanimidade de acordo dos sócios? Isso foi definido? Pergunta número 3. Como vai ficar a distribuição de lucros? Vocês refletiram, definiram como que fica essa distribuição de lucros? E não entrando aqui de novo em porcentagem, quanto que vai ficar para cada um dos sócios. Aqui, realmente, em definição de distribuição de lucros, inclusive, se parte desse lucro vai ser reinjetado na própria empresa para, por exemplo, ter um capital de giro ou para fazer a própria empresa crescer. Foi definido isso entre os sócios? Pergunta número 4. Foi definido também quais os critérios de entrada de um novo sócio na sociedade, critérios para a saída de um sócio, como que vai se dar o pagamento desse sócio que está saindo? Ficou definido essas questões? Refletidas? Elas estão contidas lá no contrato social? Pergunta número 5. Ficou definido também, em alguma discussão, quais as condutas inadmissíveis entre os sócios? Conduta, por exemplo, que se algum sócio cometer, ele pode ser excluído da sociedade? Isso tem lá no seu contrato social? Se alguma das respostas dessas 5 perguntas for não, nós estamos diante de um problema aqui. Porque realmente esse problema pode futuramente causar uma crise na empresa e impactar diretamente no funcionamento do negócio. Mas você pode estar pensando, não tive nenhum problema até agora, está tudo certo. Eu fiz a abertura da empresa, contratei alguém para abrir, fazer o contrato social lá e abrir, eu não participei, mas está tudo certo. Eu me dou bem com os meus sócios, não tive problema até agora. Será? Vamos à explicação. Um contrato social, realmente, tem cláusulas que são informativas, basicamente você passa as informações e a pessoa que está fazendo a documentação vai colocar cláusulas informativas, nome, qualificação dos sócios, nome, endereço, profissão, estado civil, data de nascimento, tudo isso são informativos, cláusulas informativas. Temos a segunda fase de cláusulas no contrato social, que seriam as cláusulas de atenção, que eu chamo. Que aqui a gente entra em percentual de cada sócio, que precisa ter atenção para colocar, para ver se está correto. Definição aqui, por exemplo, do CNAE, da atividade da empresa. E aqui atenção por quê? Porque dependendo do CNAE, da escolha do CNAE ali, vai impactar diretamente nos impostos que essa empresa vai estar pagando. Então, tem que ter atenção aqui na escolha do CNAE e tudo mais. Agora, tem cláusulas que são reflexivas. E aqui entra as 5 perguntas que eu fiz aqui no início do vídeo. Reflexivas por quê? Porque os sócios precisam tomar essas decisões, não a pessoa que está elaborando o contrato. O profissional habilitado, de preferência um advogado, especialista em societário, especialista em empresarial, vai ajudar os sócios a tomarem as decisões corretas nesse sentido, para elaborar o documento com base na realidade dos sócios. Porque o contrato social ele tem que refletir exatamente a realidade daquela empresa, a realidade daqueles sócios. Um contrato social nunca pode ser igual ao outro. Na verdade, é perigoso quando se utiliza um contrato social padrão para todas as sociedades, só simplesmente para abertura. Um contrato social não é um documento simplesmente de abertura, ele é um documento reflexivo.
Então, precisa se atentar muito a isso, porque pode sim dar problema. Hoje, pode ser que não tenha tido problema, mas amanhã, uma simples discussão, por exemplo, da pergunta número 2 que eu fiz sobre a distribuição de lucros, um sócio pode estar querendo separar os lucros, né, dividir os lucros ali, distribuir, e o outro sócio pode estar querendo fazer uma reserva e separar parte daquele valor para estar injetando na própria empresa para a empresa crescer. Então, esse sócio está vendo a empresa lá na frente, com uma visão de futuro, e esse sócio precisa, aqui, de imediato, mais valor de distribuição de lucros para pagar as contas. Então, será que esses sócios eles vão entrar em acordo? Como será que fica essa discussão? Como que é sanado? Porque se tem uma definição prévia de, por exemplo, 10% do lucro vai ser reinvestido na própria empresa, tem-se essa definição. Já tem-se essa regra criada. Então, essa discussão não vai ter. A não ser que os sócios queiram acordar, né, diverso do que está ali, e fazendo uma ata e tudo mais, e aí tem um outro acordo sobre aquela questão. Mas, previamente, já tem regras definidas. Mais um exemplo. Vamos à pergunta número 4 ali. Entrada e saída de um sócio. Como que vai funcionar? Se está no contrato social padrão, é o que a lei estabelece. Então, entrada de sócios, no caso de falecimento de sócios, vai estar lá o que a lei, né, no padrão da lei, vai estar estabelecido. Por exemplo, a lei necessariamente tem que pagar, fazer um levantamento, se apurar haveres e fazer o pagamento, por exemplo, para os herdeiros. Esse pagamento tem um período curto que a lei estabelece para ser feito. Se você não acordar entre os sócios não acordarem que esse pagamento vai ser diverso do que está lá estipulado na legislação ou que está no padrão do contrato, temos um problema. Porque, por exemplo, pode ser que se apure haveres e a empresa não tenha caixa para pagar. Não da forma como está estabelecida na lei. Necessariamente, para a empresa manter o funcionamento e manter os negócios, ela precisaria parcelar esse pagamento. A lei não prevê parcelamento. Então, se o teu contrato é padrão, se o contrato da sua empresa é padrão, não foi definido como vai se dar esse pagamento entre todos os sócios, você não vai poder pagar os haveres, né, parcelado. Então, são reflexões que os sócios precisam fazer, por isso, da participação ativa dos sócios na elaboração do contrato social. Mais um exemplo. As condutas, na pergunta número 5. Foi definido condutas inadmissíveis de algum dos sócios? Se não foram definidas condutas de um dos sócios, imagine o seguinte cenário. É você e mais um sócio, 2. Um tem funções, tem trabalho, está sempre ali no desenvolvimento da empresa. E outro, simplesmente com o passar do tempo, para de trabalhar. Não desenvolve mais atividades. Mas chega lá no final do mês, a distribuição de lucros ali, ele está lá participando, porque é sócio, vamos supor, no meio a meio. E aí, seria justo? Ele não está cumprindo as atribuições, o papel, ele não está colaborando e ao mesmo tempo ele está recebendo lucros? Mas no contrato social ele tem 50% da sociedade. Se tivesse definido quais as condutas inadmissíveis, talvez poderia se fazer a exclusão desse sócio da sociedade. E, em resumo, tudo isso é para refletir que, se o contrato social estiver padrão, você não participou das decisões, é muito importante que se faça alteração do contrato social, justamente para ele refletir a realidade da empresa. Porque cada empresa é única e o contrato social precisa refletir isso. Existe um outro documento chamado Acordo de Sócios, porque o contrato social ele é público, todo mundo tem acesso, todo mundo visualiza. O acordo de sócios, não. Então, pode-se fazer, né, dependendo, o contrato social jogando para o acordo de sócios. Porque daí, em reunião, você vai reunir com sócios e fazer exatamente, criar essas regras que não fiquem públicas no contrato social. Então, vai se criar esse documento que se chama Acordo de Sócios e todas essas definições, essas cláusulas aqui que seriam de reflexão, que estariam no contrato social, podem estar dispostas no Acordo de Sócios, que é esse outro documento. Tudo isso com a ajuda de um profissional,
um advogado especialista em societário e empresarial para ajudar, né, a tomar as melhores decisões, refletir e colocar realmente nos documentos a vontade dos sócios. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, pode deixar aqui embaixo que nós responderemos para você. Caso você queira entrar diretamente em contato pelo WhatsApp para solucionar as dúvidas também, fique à vontade, nós teremos o prazer em te atender. E até a próxima, até os próximos vídeos aqui no canal.